Graça e paz, igreja, Deus abençoe a vida de vocês. Quem está feliz com Jesus, dá um grito. Com quem Jesus está feliz, dá um grito. Diminuíram os gritos. Mas nós estamos num processo. Eu quero proclamar uma palavra na vida do pastor Abraão e de Pauline, capítulo 1 de Gênesis, versículo 28, sejam férteis e multipliquem-se. Pastor Abraão, rapidamente queria te chamar aqui à frente e mais uma vez honrar a vida da família pastoral e dessa equipe maravilhosa da EBBC. Quanto vocês trabalharam ontem, e eu queria pedir uma salva de palmas para esse grupo maravilhoso. Esse é um projeto realmente que nasceu no coração do pastor Ebenezer, que é o nosso presidente da Convenção das Igrejas Batistas Brasileiras na América do Norte. Tivemos o privilégio, a honra de ter o pastor Ramon Osório aqui conosco. Um gosto ter ele com nós outros, e foi muito bom, muito bom. Ontem eu deitei a minha cabeça no travesseiro, peguei meu celular para colocar o alarme, e o pastor Abraão tinha mandado mensagem assim: cara, eu estou impactado. Aí eu falei, eu não estou conseguindo dormir, de tão feliz, de gratidão no nosso coração, de ver o que Deus fez nesse lugar. Realmente Ele faz muito mais do que a gente pode pedir e imaginar, porque Ele é um Deus todo-poderoso. Muito feliz com a primícia dos congressos. Pastor, queria te dizer da honra que é para a PIB Flórida estar aqui com vocês, quanto mais num dia tão especial quanto esse. 25 anos de uma igreja brasileira nos Estados Unidos. Isso é muito importante. Eu não sei se vocês dimensionaram isso, né? Mas a alegria no nosso coração em fazer parte de alguma maneira desse tempo tão especial, já na certeza da vitória dos próximos 25 anos, em nome de Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo é a cabeça dessa igreja e nós veremos essa igreja avançando em nome de Jesus. E eu queria trazer um abraço do nosso pastor Ney Ladeia, da PIB Flórida em si, e te dar uma Bíblia comemorativa dos 30 anos de PIB Flórida. Estamos há 5 anos só, né, à frente, sempre à frente, mas assim, a gente está caminhando lado a lado mesmo, e uma Bíblia comemorativa da nossa igreja, né, em gratidão, sim, em gratidão. Obrigado, pastor, obrigadão. Eu queria compartilhar algo da parte de Deus com os irmãos e pedir que vocês abrissem suas Bíblias, por favor, no livro de Atos. Podem deixá-la aberta, livro de Atos, capítulo 2. Mas antes disso, quem não pôde vir ontem, deixou de ser abençoado pelo pastor Josias Bezerra. Nós também temos a honra de trazer esse homem aqui. Pastor Josias é um psicólogo, alguém que inspira muito a minha vida, como eu disse ontem, e ele tem um conteúdo riquíssimo, riquíssimo mesmo. Ontem, né, pastor Ebenezer, ele entregou algo aqui que as pessoas ficaram impactadas, e eu queria sugerir que você converse com ele depois ali, receba dessa fonte também, e ele trouxe esse livro dele, que é algo muito, muito bom para a sua vida. O título é Céu e Inferno na Psique. Todo paraíso esconde uma serpente. No mínimo, o título gera curiosidade no seu coração. Todo paraíso esconde uma serpente. E você tem a oportunidade, as 7 primeiras pessoas que chegarem até o pastor, né? Eu acho que cada um compra uma unidade, porque senão ele só tem 7 livros. E a gente veio de Frontier, pastor. Vocês sabem o que é Frontier, né? É um ônibus com asa. Estou brincando. É uma low cost aí. Fiquei sabendo que o pastor Ramon... Tu vuelo é de Frontier? Sim, lo mismo? Então, bem. Então, ele não pode levar bagagem de volta para casa. 7 livros é muito pesado. Então, compre esses livros com o pastor Josias aqui no final. Troca uma ideia com ele, que eu tenho certeza que vai te abençoar muito. Tá bom? Obrigado, pastor. E então, nós vamos para a leitura da palavra, que está em Atos, capítulo 2. Já deixa aberto, por favor, no versículo 42, a gente vai ler até dizer amém. Versículo 42. Mas antes disso, eu queria já que o pastor me deu o microfone, eu queria perguntar, quem está nessa igreja desde a fundação dessa igreja? Tem alguém aqui que é dos primórdios? Levanta a sua mão se tem alguém de 25 anos atrás. Nós não vamos entregar a sua idade. Tem alguém aqui dos primórdios? Será que veio alguém dos primórdios da fundação? Levante sua mão só para a gente conhecer, se você estiver aqui. Não temos, não veio, não tem problema. Quem está aqui desde pastor Ebenezer, então? Levante sua mão. Olha aí quanta gente. E os que chegaram pós pastor Abraão? Olha aí quanta gente.
Eu queria que a igreja honrasse a vida de vocês com a salva de palmas. Que vocês plantaram, vocês regaram e hoje colhem dos frutos do Senhor. Vocês são parte dessa igreja, desses 25 anos, né? E cada um de vocês tem um pedacinho nessa trajetória. Eu queria honrar a vida de vocês. E é lindo ver aqueles que plantaram, regaram, estão colhendo juntos, em unidade, adorando ao Senhor. Mas antes da gente ler, então, esse capítulo 2, no finalzinho do capítulo 2, a partir do versículo 42, eu quero dar um panorama sobre o que o primeiro capítulo de Atos diz até o final do capítulo 2. Vocês vão se lembrar que Jesus, depois de ter padecido, se entregado naquela cruz, substituindo a nossa morte, ele ressuscita no terceiro dia, e agora ressurreto, o Senhor aparece para muitas pessoas, comprovando indubitavelmente a sua ressurreição. Aliás, Jesus Cristo ressuscitou e essa é a nossa esperança, amém? Então, o Senhor, após ressuscitar, ele caminha durante 40 dias entre o povo, e aparece para muitos irmãos. Para quem? Maria Madalena, aquelas mulheres, logo em seguida ele aparece para Pedro, para os discípulos, aparece aqueles 2 discípulos caminhando no caminho de Emaús. Posteriormente ele vai aparecer para 500 irmãos, aparece para Tiago, aparece também para Estevão, para Paulo, e no final ele aparece para João, lá na ilha de Pátimos. Então, Jesus, antes de subir aos céus, ele caminha entre a igreja durante 40 dias, anunciando as coisas do reino. Antes de subir aos céus, você vai se lembrar dessa passagem, o Senhor deixa um alerta, uma ordem expressa para o povo, dizendo: permaneçam na cidade, até que vocês sejam revestidos pelo poder que vem do alto. Que poder que vem do alto? O Espírito Santo de Deus. O Senhor Jesus Cristo subiria aos céus, mas enviaria o Espírito Santo de Deus. E o povo, sem entender muito o que estava acontecendo, pergunta: Senhor, será que esse é o tempo em que o Senhor restaurará o reino de Israel? E Jesus responde: não cabe a vocês conhecer tempos ou épocas que o Pai fixou pela sua própria autoridade. Então vem aquele versículo conhecido que eu citei ontem, versículo 8 do capítulo 1, e Jesus diz a eles: mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em Jerusalém, toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. E Jesus é assunto aos céus nesse momento. Então os discípulos voltam para a cidade debaixo dessa ordem: permaneçam na cidade, até que vocês sejam revestidos pelo poder que vem do alto. Na cidade, eles oram durante 10 dias, para que o Espírito Santo de Deus fosse derramado sobre eles, e no domingo pela manhã, algo maravilhoso acontece. Um som estrondoso vindo do céu, invade o lugar como de um vento impetuoso, línguas de fogo descem sobre aqueles que ali estavam, e eles começam a falar línguas, naquele momento, cheios do Espírito Santo, daquilo que o Espírito Santo tinha derramado sobre eles, e o que o Espírito os concedia. O povo, sem entender muito, se aproxima, e lá eles falam: tem gente de todo canto, como que eles conseguem ouvir do mesmo idioma? Como que eles têm a mesma inteligência para ouvir? Aliás, alguns zombavam, dizendo: eles estão bêbados, lembra disso? Mas Pedro levanta e fala: não, eles não estão bêbados, são 9 da manhã, o que está acontecendo aqui é o cumprimento da profecia feita, lá em Joel, capítulo 2, o Espírito Santo desceria sobre o seu povo, e ali ele foi derramado. E Pedro, com ousadia, com intrepidez, se levanta e prega uma mensagem falando de Jesus Cristo, falando daquele que é o cabeça da igreja, falando da morte de Jesus, mas da ressurreição de Jesus e da exaltação de Jesus, e agora do senhorio de Jesus. E quando a gente prega Jesus Cristo, não existe lugar que permaneça o mesmo. Quando a gente prega uma mensagem cristocêntrica, aquele lugar muda, as pessoas são transformadas, porque o evangelho do Senhor transforma vidas, e Pedro faz isso. Sabe o que acontece? Você vai se lembrar? O povo olha para ele e fala: o que a gente faz agora com isso que você acabou de entregar? A gente não sabe o que fazer. Ele fala: arrependam-se e vocês serão batizados. E naquele dia, 3.000 pessoas foram convertidas a Jesus Cristo, entregaram suas vidas, arrependeram-se, foram batizadas e agora acopladas à igreja de Cristo, agregadas à igreja do Senhor. Deus seja louvado. Aí a gente chega no versículo 42 do capítulo 2, e a gente vai ler. Vamos ler juntos. 42, e perseveravam na doutrina dos apóstolos, e na comunhão, e no partir do pão, e nas orações.
em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por meio dos apóstolos. Todos os que criam estavam juntos e tinham tudo em comum. Vendiam as suas propriedades e bens, distribuindo o produto entre todos, à medida que alguém tinha necessidade. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam o pão de casa em casa e tomavam as suas refeições com alegria e singeleza de coração, louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Amém. Aqui é a exposição de uma igreja que rompeu. Aqui é o exemplo de uma igreja que realmente avançou, de uma igreja que realmente cumpriu com o chamado do Senhor para ela, não só em Jerusalém, mas em toda a Judéia, em Samaria até os confins da terra, não só em Bedford, mas em Fort Worth, em Dallas e por aí vai. A igreja que entendeu esse chamado de Deus, ela conseguiu se mover, e a gente vai olhar para essa igreja de Atos e entender como que a gente hoje pode ser essa igreja que prioriza o reino de Deus e que então está debaixo do poder soberano daquele Deus que adiciona um a um os que vão sendo salvos. Olhando para esse texto, eu quero trazer o tema para vocês: a igreja que prioriza o reino de Deus. Não coincidentemente, vocês estão trabalhando esse ano sobre a prioridade do reino de Deus, né? E eu queria trazer algo nessa direção. Como a igreja de Atos, como uma igreja bíblica realmente pode nos auxiliar ainda mais, a viver a prioridade do reino, a colocar em primeiro lugar o reino, para que nós avancemos debaixo dessa ordem do Senhor. Pois bem, o primeiro ponto que eu quero destacar, já está no versículo 42, você vai ler na sua Bíblia aí a parte A, que eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Perseveravam na doutrina dos apóstolos. A igreja primitiva, a igreja que rompeu, a igreja que avançou e deixou um legado até hoje, é fiel às Escrituras. A igreja que prioriza o reino de Deus é fiel às Escrituras. E o amor pelas Escrituras não tem a ver com religiosidade. O amor pelas Escrituras é a marca da igreja que prioriza o reino de Deus. A gente não vê mais hoje em dia alguém com a Bíbliazinha andando debaixo do braço, a gente via muito isso, né? Mas o amor às Escrituras é sinônimo de compromisso com o reino, porque a nossa vida como igreja precisa ser embasada na palavra de Deus. Os nossos púlpitos precisam ser embasados na palavra de Deus. Nós precisamos caminhar com as nossas decisões, nossos relacionamentos, embasados naquilo que o Senhor traz. E a igreja que prioriza o reino de Deus, ela é comprometida com a Bíblia. Ela caminha de acordo com aquilo que o Senhor traz para nós. A igreja que caminha de acordo com os preceitos do Senhor, tem as Escrituras como bússola. Eu ensinei meu pequenininho a falar: lâmpada para os meus pés, ele já completa. É a tua palavra, é luz para os meus caminhos. A igreja que é capaz de caminhar debaixo da verdade revelada pelo Senhor, essa igreja prioriza o reino de Deus. A igreja inabalável é aquela que segue com fidelidade essa continuidade dos apóstolos. E eu preciso te lembrar que as heresias virão. Aliás, as Escrituras dizem sobre isso, você sabe muito bem. Mas elas irão. Os falsos profetas virão, mas eles irão. Os púlpitos que massageiam o nosso ego virão. Infelizmente virão, mas eles irão. Mas a palavra de Deus jamais passará. A palavra de Deus, que é imutável, que é inerrante, que é intocável, que é viva, que é eficaz, essa palavra permanece eterna para sempre. Céus e terras passam, mas a palavra de Deus permanece intacta. Os nossos filhos, os nossos netos serão transformados por essa revelação. E a igreja que não segue e não coloca os seus pés firmados nessa estrutura sólida que é a palavra de Deus, ela trava, ela não avança. Então, a única verdade capaz de transformar é a palavra de Deus. Senão nós estamos nos reunindo e algo está saindo do nosso coração, do nosso achismo, do nosso entendimento. Mas quando a palavra de Deus é pregada, o Pedro nos mostrou isso em Atos, pessoas são transformadas. E a igreja que é capaz de viver isso, ela tem essas características. Você tem procurado uma igreja com quais características? Quando você chegou aqui, você falou: essa é mais perto da minha casa. Não, essa é mais longe da minha casa. Essa aqui é mais avivada. Essa aqui é mais fria. Essa é maior. Não, essa aqui é pequena.
Eles atribuem essa frase informalmente para o Martin Luther King, né? Quando você for procurar uma igreja, procure uma igreja mais perto, né, da Bíblia, não mais perto de você. O Spurgeon, gosto muito dele, Charles Spurgeon, ele dizia o seguinte: não busque um lugar de bom louvor, não busque um lugar de grandes palestras, não busque um lugar de bela arquitetura, busque um lugar que prega o Evangelho. A nossa igreja IBBC precisa ser uma igreja como firmada nas Escrituras. Vocês têm o privilégio de ter tido 2 pastores, eu não conheci o primeiro, que são extremamente bíblicos. Pastor Ebenezer, pastor Abraão, são extremamente bíblicos. Então, nós temos esse privilégio de não somente receber a palavra de Deus no domingo, mas caminhar debaixo dessa palavra. Não é somente estar, não é somente ir, mas ser parte do corpo. A cultura bíblica precisa partir de nós. Ouvimos ontem a Sindara falando sobre os filhos. Pais, discipulem seus filhos na palavra. Fala um versículozinho por dia. Vamos gravar um versículo do dia? Todo dia eu entro no carro, eu tenho meia hora com os meus filhos. Então eles vão ouvir o versículo do dia. Não é? Ou eu vou deixar para a escola, né? Ou eu vou deixar transferir isso para outras pessoas. Discipulem, cônjuges, leiam a Bíblia junto, leiam as Escrituras juntos. Não tem nada mais maravilhoso do que isso. Priorize as Escrituras, porque quando a gente prioriza as coisas de Deus, a nossa vida reflete a glória dele. Quando a gente prioriza o tempo com o Senhor, nossa primícia dos dias, abrir os meus olhos e não vou abrir o meu Instagram, abrir os meus olhos e não vou pegar meu celular. Eu abri os meus olhos, agradeci ao Senhor e fui capaz de ler uma porção, de dar o meu dízimo do dia. Dos 1440 minutos do dia, os primeiros foram do meu Senhor. Aquele que é mais valioso, aquele que pode endireitar o meu caminho durante esse dia. Ouse priorizar a palavra de Deus. Mas, ao contrário, funciona também negativamente. Aquele que trata com descaso a palavra de Deus, desonra o reino de Deus. Então, se nós priorizamos a palavra, a gente está priorizando o reino de Deus. E tamanha facilidade que a gente tem das Escrituras hoje. Você pega o seu celular, está aí a Bíblia instalada. A gente tem liberdade. A gente pode discutir a palavra sentado num café, né? Quantas vezes me reuni com jovens num Starbucks, né? A gente tem essa facilidade. Eu disse ontem para vocês que eu e minha esposa fomos missionários por 43 países. Em um desses países, a gente levou um grupo de missionários que impactaria o local, faria um impacto missionário mesmo. E eles foram um pouquinho antes de nós, para esse país, né? E ao chegar, eles mandaram mensagem quase que imediatamente: Marcos, não tragam as Bíblias de papel e desinstalem os aplicativos do celular. Acabaram de prender um dos nossos aqui, porque ele estava com uma Bíblia. A gente tem tanta liberdade, a gente tem tanto acesso às Escrituras. Priorizemos as Escrituras. A igreja que prioriza o reino é fiel às Escrituras. Mas, além, o versículo B do 42, você vai ler aí, vai dizer que eles perseveravam também nas orações. Perseveravam nas orações. A igreja que prioriza o reino de Deus, ela depende da oração. A igreja de Atos é marcada por oração. Todos os capítulos falam alguma coisa. Se você se lembrar, no primeiro capítulo, versículo 14, a palavra diz que eles se mantinham unânimes em oração. Depois, no capítulo 3, versículo 1, diz que os líderes tinham uma agenda de oração. Era um relógio de oração entre eles. Depois, no capítulo 4, eles estavam sob perseguição. Aquele lugar treme e aí o Espírito Santo reveste eles de poder para pregar. No capítulo 6, versículo 4, diz o seguinte: os apóstolos precisavam tomar uma decisão muito importante, era uma mudança de chave na vida do cristianismo em si, e eles se dedicam à oração e à pregação da palavra. Depois, capítulo 9, a Bíblia fala sobre a conversão de Ananias, vocês vão se lembrar, e a chave para aquele encontro era: ele estará em oração. No capítulo 12, versículo 5, Pedro está preso, vocês lembram disso também, e martirizado, quase sendo martirizado, a igreja estava orando. Então, com a igreja orando por Pedro, Deus manda um anjo e liberta Pedro. Depois, no capítulo 13, a igreja está orando e jejuando, e o Espírito Santo separa Barnabé e Pedro para enviar eles para a missão que foi destinada no capítulo 16. Então, por fim, o Paulo e o Silas estão presos, e eles oram e louvam a Deus, e as portas da prisão são abertas, e aquele guarda e sua família são convertidos ao Senhor, porque esses homens estavam orando. De ponta a ponta, a igreja de Atos
ora. A igreja de Atos depende do Senhor, porque somente a igreja que ora é capaz de avançar. Somente a igreja que se conecta dependente desse Deus, que ouve a voz de Deus, é capaz de experimentar o poder de Deus. Quantas vezes a gente fala assim, eu não consigo ouvir mais Deus, uma frieza espiritual entrou no meu coração, eu não estou conseguindo nem orar mais, eu não estou conseguindo ler a Bíblia. Mas a palavra de Deus está fechada, a boca de Deus está fechada, ou está aberta no Salmo 91, cheio de poeira. O meu relacionamento com Ele tem sido cada vez mais distante. Eu tenho organizado as palavras para falar para um Deus que conhece o mais profundo do meu coração. A igreja que ora é capaz de avançar de ponta a ponta. Esse mesmo Spurgeon que eu disse para vocês, ele atribui o sucesso dos avivamentos nas igrejas que ele passou ao culto de quarta. Sabe o que é o culto de quarta? O culto de oração. O Spurgeon, se você buscar nas biografias dele, ele tem algo que ele chama de caldeira da igreja. Por quê? As igrejas cada vez enchiam mais, pessoas eram convertidas, e ele conhecido como o príncipe da pregação, pregando, só que, durante os cultos, um grupo de intercessores, homens e mulheres, dispostos a dobrar os seus joelhos, guerreavam no porão da igreja. Olha que forte isso. E ele chama isso de caldeira da igreja. E ele atribui o sucesso do avanço da igreja a esses homens e mulheres que batalhavam de joelho, mas venciam de pé. A oração para uma igreja é extremamente necessária. Quando nós investimos tempo em oração, nós priorizamos o reino. Aí a gente vai ver o sobrenatural do Senhor. A gente espera algo de Deus novo, a gente espera um mover diferenciado, e nós precisamos dobrar os joelhos por essa causa. Dessa maneira, investindo tempo em oração, nós viveremos algo novo. Quem prioriza a oração, prioriza o reino, porque nada acontece sem a intervenção de Deus. Mais ainda, versículo 43, as escrituras dizem: em cada alma havia temor. A igreja que prioriza o reino vive no temor de Deus. Vive no temor de Deus. Você vai reparar que a Bíblia diz em cada alma. Não tem a ver com a liderança, não tem a ver com os apóstolos, tem a ver com cada pessoa. E a gente já viu que tinham 120 agregados, agora os 3.000 que Pedro pregou e se converteram, era bastante gente caminhando junto, e em cada alma, cada um deles havia temor. E infelizmente, conversava ontem aqui, essa palavra tem fugido do nosso vocabulário. Essa palavra tem fugido dos auditórios das igrejas. Temor a Deus. Reverência profunda, entender o Deus poderoso que nós estamos nos colocando. A palavra é dura, meus irmãos, mas nós precisamos resgatar o temor, a reverência mais profunda. A geração que não é capaz de honrar pai e mãe, vai temer a Deus. Nós precisamos buscar isso em Deus, e Atos tinha muito temor. Essa igreja andava em temor. Depois da morte de Ananias e Safira, o povo tinha medo de ir à igreja. O povo tinha medo, sabe por quê? Porque eles entenderam que um Deus todo-poderoso poderia caminhar, pesquisar o mais profundo do coração deles. Então eles tinham medo de ir para a igreja com uma vida de pecado. Eles tinham medo de se colocar na presença de Deus com uma máscara. Eles tinham medo de se colocar na presença de Deus com hipocrisia. Vocês vão se lembrar que Jesus chamava aquele de hipócrita, porque ele era um ator de teatro, né? Essa é a raiz da palavra. O ator de teatro usava uma máscara, né? E quando essa máscara caía, o que está por trás disso? As pessoas temiam o Senhor. Se Deus estivesse aqui hoje e revelasse o mais profundo do nosso coração, revelasse aquilo que a gente tem vivido quando ninguém vê, como nós nos sentiríamos? Que temor é esse que nós teríamos? Que medo ou que reverência é essa que nós teríamos? O Senhor conhece o mais profundo do nosso ser. O salmista no Salmo 39 diz: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração, prova-me e conhece os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Em Atos, esse temor levou a igreja a algo diferente, levou a igreja à santidade, mexeu com a igreja a ponto de levá-los à pureza. O povo buscou lutar contra o pecado, e é isso que Deus quer de nós, que esse temor, essa reverência a Ele,
faça com que nós tapemos os nossos olhos para o pecado, para que nós lutemos contra o pecado. Então, nessa manhã, você tem a oportunidade de, por um segundo, fechar os seus olhos e dizer: Espírito Santo, me ajuda nessa área. Eu preciso temer mais ao meu Deus, eu preciso sentir o poder dessa presença. Talvez seja uma obediência imediata. Feche seus olhos. Talvez Deus já tenha te dado a direção de algo e você tem relutado. Talvez seja uma confissão ou um arrependimento de um pecado que está escondido, que está velado. Talvez seja uma área, uma mudança de postura em algum lugar, em alguma área que você precisa. Peça para o Espírito Santo visitar o seu coração e resgatar o temor pela reverência. Às vezes a gente tem alguns pecados que a gente tem vergonha de contar para nós mesmos, né? Às vezes a gente tem coisa dentro do nosso coração, dos nossos pensamentos, que a gente não contaria para ninguém. A gente só não pode esquecer que Deus é um Deus onipresente, onisciente, e Ele está conosco em todos os momentos. Pode abrir os seus olhos. A igreja que prioriza o reino de Deus é uma igreja que vive no temor do Senhor. Que o Senhor nos ajude a resgatar isso. Mas além, eu vou partindo para o final. Versículo 46. Diariamente perseveravam unânimes no templo, partiam pão de casa em casa e tomavam suas refeições com alegria e singeleza de coração. A igreja que prioriza o reino de Deus é a igreja que encontra prazer na adoração e na comunhão. Eu não sei, vocês não, mas tem igreja que a gente prega, parece que é um funeral, né? O povo está carrancudo, o povo está com o semblante caído, né? 11 horas da madrugada a gente chega no culto, né? Eu brinco lá na Pink Florida, 11 horas da madrugada deve ser muito difícil chegar, né? Mas a gente prega em lugar que as pessoas estão tristes, como se vir à casa de Deus fosse um peso, como se vir à casa de Deus fosse uma obrigação. Estar na presença do Senhor é motivo de júbilo, é motivo de alegria. É na casa de Deus, na presença de Deus, que eu e você recebemos aquilo da parte de Deus. Vocês já repararam que é neste lugar que você encontra abrigo, que você encontra conforto, que você encontra acolhimento, orientação? É por isso que nós estamos aqui. Então celebremos essa presença do Senhor. Alegremos-nos, então. A igreja de Atos, ela nos ensina a ter prazer nessa presença. As escrituras dizem que eles louvavam a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, versículo 47. O prazer era tão grande que eles partilhavam pão, adoravam juntos, eles caminhavam juntos. Eu e você precisamos juntos adorar ao Deus com alegria, com júbilo, vir para cá esperando o melhor do Senhor, vir para cá esperando o melhor da nossa comunhão com o Pai, celebrando, tendo alegria, gozo em Deus. Essa é a intenção. E voltando às Escrituras, ela vai te lembrar que o Salmo diz: alegrei-me quando disseram, vamos a casa. Alegrei-me. Eu prefiro muito mais, Senhor, um dia nos seus atos do que 1000 em qualquer outro lugar. Uma coisa eu pedi e essa eu vou buscar. Me deixa habitar na sua presença, me deixa estar na sua presença todos os dias da sua vida. É motivo de alegria estar na presença do Senhor, adorando esse Deus Todo-Poderoso com os irmãos, e nós podemos viver isso. A razão da nossa vida. Você tem alegria por quê? Por aquilo que é passageiro, por aquilo que é momentâneo, por aquilo que é efêmero. Deus é a razão da nossa vida. Celebremos esse Deus com alegria, com júbilo. Como igreja, juntos, a gente pode caminhar dessa maneira. Isso não se limita ao templo. Eu não estou dizendo que essas 4 paredes é o melhor lugar para adorar a Deus e ter alegria. É sim, um lugar muito bom, mas isso se estende às nossas casas. As escrituras dizem que eles iam de casa em casa, partilhando o pão. E vocês vão começar um projeto de pequenos grupos em nome de Jesus, não é? Em nome de Jesus. Partilhavam pão e celebravam juntos. Eu só tenho testemunho maravilhoso dos meus pequenos grupos. Só tenho testemunho maravilhoso. Pessoas que se apoiam, que caminham juntas, que estão olhando para o mesmo lugar, para a mesma direção. Estão sendo apontadas para aquele que é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Discipulado é isso. Não é sobre mim, não é sobre o líder, é apontar para aquele que é a cabeça da igreja. O Cordeiro que tirou, como João apontou, esse é o Cordeiro de Deus. Nós podemos partilhar e ter alegria, precisamos ter alegria na presença de Deus. E onde nós estamos reunidos, irmãos, o Senhor está. E isso é motivo de alegria para nós. E eu finalizo
47, versículo: louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo. E esse versículo é incrível. Enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. O quinto ponto fala sobre a igreja que prioriza o reino, cresce saudável e sobrenaturalmente. Cresce de maneira saudável e sobrenatural. A gente tem um problema nos dias de hoje, desculpem uma mensagem tão dura, que é a palavra numerolatria. O que é a numerolatria? É a idolatria pelo número. As igrejas querem encher, as igrejas querem inchar, e querem número a todo custo. Só que o homem, ele pode até atrair, mas é o evangelho do Senhor que transforma. Se não houver a palavra de Deus, se não houver oração, se não houver alegria na comunhão, o inchaço acontece. E para você trazer milhares e milhares de pessoas, você precisa ajustar a mensagem a esse público. E as pessoas estão recebendo esse afago no ego, essa massagem. Infelizmente, as pessoas estão chegando às igrejas e parece que é pecado pregar sobre pecado. Ninguém prega mais sobre arrependimento, sobre pecado. Então a numerolatria está invadindo as igrejas, criando igrejas cheias de gente vazia. Mas a igreja que é capaz de crescer saudável, entende que o ato é sobrenatural. Entende que nós lançamos a semente, mas quem traz o crescimento é Deus. O Paulo plantou, o Apolo regou, mas quem traz o crescimento é Deus. Alguém lá atrás, 25 anos atrás, plantou uma semente, ousou plantar uma semente, e Deus foi adicionando um a um. Hoje a gente vê uma igreja feliz, saudável, que é a IBBC, porque alguém ousou plantar, alguém ousou regar, mas no entendimento que o sobrenatural vem do Senhor, o crescimento vem do Senhor. Só existe crescimento saudável se o evangelho é pregado, se a mensagem da graça transformadora do Senhor é pregada, se o arrependimento dos pecados é pregado. Só existe crescimento saudável se a justificação pela fé é pregada. Só existe crescimento saudável se a santificação é pregada, se as glórias eternas do céu são pregadas, e esse púlpito prega, e não os prazeres temporários da terra. Que a igreja Batista Brasileira Central continue crescendo com saúde, sobrenaturalmente, sabendo que é o Senhor quem opera neste lugar. A gente pode ler junto aí o versículo 47, por favor? Louvando a Deus e contando com a simpatia de todo o povo, enquanto isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Eles cresciam em número, sim, mas cresciam com saúde diariamente, debaixo da ação soberana de um Deus que é todo poderoso. É Deus quem dá, Deus quem chama, Deus quem convence, Deus quem regenera, Deus quem converte, Deus quem sela com o Espírito Santo, Deus quem justifica, é Deus quem glorifica. Louvado seja o nome do nosso Senhor. Nós estamos aqui como ferramentas de Deus, para plantar, para regar. Os frutos, o nosso Senhor é quem traz. Eu quero te lembrar que árvore de plástico não dá fruto, mas a gente conhece as árvores pelo fruto. E essa igreja tem vivido isso. O Senhor vai adicionando um a um os que vão sendo salvos. Você imagina se a gente entende isso com assertividade, com intensidade, com profundo do nosso ser. Eu estou servindo com muita honra, com muito prazer, com muita alegria, um Deus que é poderoso para transformar vidas. Se isso entrar no nosso coração de maneira genuína, a gente não vai conseguir manter inerte mais. A gente vai querer falar disso para todo mundo. Você imagina se essas quase 100 pessoas, como eu disse ontem, entendessem essa verdade e falassem assim: vamos lá para a minha igreja, domingo? A gente vai almoçar junto, a gente vai jogar futebol junto, a gente vai ser bom para você, só vai. Se a gente começa a convidar, a gente está plantando. O Senhor é poderoso para adicionar um a um em nossas vidas. A igreja que prioriza o reino cresce de maneira saudável e sobrenatural.
A igreja de Atos nos inspira, porque a igreja de Atos não foi um evento, a igreja de Atos não foi um programa. A igreja de Atos é um povo cheio do Espírito Santo de Deus, que não ficou calado diante das coisas maravilhosas que o Senhor fez entre eles, e avançaram e marcharam rumo à vitória junto ao nosso Senhor. Eu quero te lembrar que a obra de Deus não é feita de espectadores. A obra de Deus é feita por soldados que estão apostos, falando: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Eu queria que você fechasse seus olhos nessa manhã. Quero orar por você. Tem uma frase linda que o pastor Ney sempre fala. Ele diz que é lindo ver o agir de Deus no nosso meio, mas mais maravilhoso é ser parte nisso, é tomar parte disso. Que o Senhor toque o seu coração e resgate em você alguém que tem amor às Escrituras, alguém que busca a palavra de Deus como algo essencial. Que o Espírito Santo de Deus toque em você e restaure o relacionamento com Ele através da oração. Que o Senhor nesse momento derrame sobre você esse temor que há no relacionamento de um Deus todo-poderoso com alguém tão pequeno como eu. Que você encontre prazer na adoração, na comunhão com os irmãos. Que você seja, em nome de Jesus Cristo, um instrumento para o crescimento do reino de Deus através dessa igreja. Em que lugar você está nessa missão de Deus? E o Senhor está te chamando nessa manhã para renovar o seu compromisso com Ele. 25 anos da igreja é a base sólida para os próximos 25 anos. As Escrituras são a base sólida, o relacionamento com o Senhor através da oração é base sólida, o temor ao Senhor é uma base sólida. E mais do que um indivíduo, você pode ser corpo. Mais do que frequentador, você pode ser agente do reino. Mais do que ouvinte, você pode ser um testemunho vivo daquilo que Deus pode fazer. E que da Igreja Batista Brasileira Central seja falado a mesma coisa que foi dito da igreja de Atos. Enquanto isso, ou seja, enquanto eles faziam isso, o Senhor lhes acrescentava dia a dia os que iam sendo salvos. Que você seja uma ferramenta poderosa nas mãos do Senhor, que o reino avance através de você. Nem que Deus tenha que revirar a sua história, a sua vida, nem que Ele tenha que entrar no mais profundo do seu coração, mexer em algumas coisas no seu quartinho desarrumado, mas que Ele use a sua vida poderosamente. Antes, Ele haja na sua vida, e que a glória seja toda dEle, toda dEle. Só o nosso Senhor merece honra, glória e louvor. Se nessa manhã você decide ser parte dos próximos 25 anos dessa igreja, se nessa manhã você decide ser parte eternamente da igreja de Cristo espalhada pela terra, se nessa manhã você decide ser um soldado de Cristo, do general que é Cristo, coloque-se de pé. Coloque-se de pé nessa manhã, eu quero orar por você. Você está assumindo um compromisso diante do Senhor nessa manhã, de que você quer ser um agente de transformação através do Evangelho. E esse compromisso está sendo selado diante do Senhor nesse momento. Mas além disso, se você tem algo a colocar diante do Senhor, talvez o Espírito Santo tenha te dito algo nessa manhã, que você não está conseguindo romper, você não está conseguindo avançar, tem algo que tem bloqueado o seu relacionamento com o Senhor. Eu quero que você se coloque também de pé nesse momento. Coloque o seu coração no altar do Senhor, eu quero orar por você. Pai querido, nós te damos graça, Senhor. Agradecemos o Deus da nossa vida, o Deus da nossa salvação. Louvamos o seu nome, adoramos o seu nome. Queremos dizer que o Senhor é digno de honra, glória, louvor ao Cordeiro que está assentado. Nós te amamos, Deus. Te agradecemos por tudo que o Senhor é nas nossas vidas. Agradecemos por essa igreja, Pai. Agradecemos pela Igreja Batista Brasileira Central. Agradecemos pela família pastoral, Abraão, Pauline, Ben, Abraãozinho. Agradecemos, Senhor, por aqueles que aqui passaram e construíram essa história. Pastor Ebenezer, Margarete, toda a sua família. Agradecemos, Deus, por cada lágrima derramada neste lugar.
Agradecemos, Senhor, por cada obreiro, cada pessoa que trabalhou e serviu com amor, com alegria, para que vidas fossem alcançadas e transformadas. Nesse momento, Deus, eu te peço que o seu poder, o poder do Espírito Santo de Deus, desça sobre os seus filhos mais uma vez e auxilie os seus filhos a romperem como a igreja de Atos rompeu. E que isso seja um legado para toda a eternidade, Pai. Que seus filhos não se apeguem aos prazeres temporários, momentâneos da terra, mas se apeguem às coisas gloriosas, eternas do Senhor. Que seus filhos vivam um relacionamento profundo com o Senhor. Que o ano que vem seja um ano de um relacionamento profundo com Jesus Cristo. Que eles conheçam ainda mais a sua face, Pai. Que os próximos anos sejam os melhores anos da vida dessa igreja, em nome de Jesus. O ano que eles buscaram a face do Senhor. Que o Senhor continue adicionando um a um aqueles que devem ser salvos, Pai. Mas ajuda, ferramenta, capacita os seus filhos a plantarem, Deus. Traga um amor genuíno pelas Escrituras, Pai. Que seus filhos anseiem buscar a sua palavra, a palavra transformadora do Evangelho. Que seus filhos tenham um relacionamento real contigo e que haja transformação, arrependimento dos pecados, Pai. A gente não quer ver lágrimas, a gente quer ver mudança, e só o Senhor pode transformar os ambientes. Mas eu coloco esses corações diante do Senhor, Pai. As pessoas que têm passado por algum sofrimento, alguma aflição, algo que tem bloqueado, travado os seus filhos, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor intervenha, Deus. Que o Senhor mude essas histórias, Pai, para a honra e glória do seu nome, e faça aqui pessoas que testemunhem da sua glória, Deus. Que essa igreja avance debaixo do poder e da glória daquele que é a cabeça, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós te adoramos, nós te louvamos, amamos o seu nome, Pai. Dizemos que o Senhor é grande, o Senhor é digno de louvor, de honra e de glória. Exaltamos o seu nome, Senhor, e te agradecemos por tudo que o Senhor é. No nome santo de Jesus Cristo. Amém, amém e amém. Obrigado por ter acompanhado essa mensagem até o final. Se ela te edificou, nos deixa saber aqui através dos comentários, ou encaminha essa mensagem para outras pessoas, para que elas também possam ser edificadas em nome de Jesus. E nós temos um pedido a te fazer. Se inscreve aqui no nosso canal, vai lá agora e se inscreve aqui no nosso canal, ativa o sininho das notificações, assim você sempre será informado quando a gente subir algum conteúdo aqui de pregação da palavra de Deus. Nosso desejo, nossa oração é sermos canal de bênção na tua vida. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.